Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos mais uma vez à Sinagoga de Ponta Grossa. Hoje, Baruch Hashem, teremos mais uma vez a oportunidade de estrear um novo quadro que estaremos utilizando para apoiar, né, o crescimento espiritual e de conhecimento dos anuncitas que nos acompanham do outro lado da tela, falando a respeito do Pirkei Avot, né, do conhecimento do capítulo, das palavras dos nossos antepassados, dos nossos pais, né, dos nossos grandes mestres que deixaram os seus conhecimentos para que nós também tivéssemos a capacidade de cumprir com a mitzvot e de entendermos a Torá e por que fazemos as coisas como judeus, né? Então, nesse novo quadro, hoje, na estreia desse novo quadro, tenho a oportunidade de ter ao meu lado ao grande presidente da nossa comunidade, da comunidade de Shaarei Teshuvah aqui em Ponta Grossa, o Benjamin Saitun. Shalom. Shalom a todos. E também me acompanha do meu outro lado a grande presença do Dr. Eliyahu. Shalom, shalom. Espero que seja muito proveitosa essa noite. Baruch Hashem, né? E para começarmos, né, já que o Pirkei Avot está dividido em capítulos e esses capítulos estão divididos em Mishnayot, né, em pequenos encabeçados, pequenos fragmentos como versículos, né, que permitem que nós estudemos os pensamentos, os ditos, não, dos rabinos, né? Então hoje, como é a estreia do nosso novo quadro, estaremos estudando o Pirkei 1 da Mishnah 1, né? O primeiro capítulo e a primeira Mishnah, que diz... Pirkei 1, Mishnah 1, diz o seguinte: Moisés recebeu a Torá do Sinai, transmitiu-a a Josué, Josué aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas a transmitiram aos homens da grande assembleia. Estes proclamaram 3 coisas: sede ponderados no julgamento, formai muitos discípulos e construir uma cerca protegendo a Torá. Isso mesmo, né? Então, em hebraico diz assim: Moshe quivel Torá Sinai, Zara li Yeshua, Yeshua li Sekenim, Zknim li Viim. ונביאים מזרוע לאנשי כנסת הגדול. הם אמרו 3 דברים, הבו מתונים בדין, ועמדו תלמידים הרבה, ועשו שיח לתורה. Né? Que foi o que o Benjamin Saitun leu no começo ali, né? E para começarmos, né, a questão do estudo desta Mishnah, né, acho interessante. Vemos que a principal mensagem, pelo menos eu consigo entender que a principal mensagem dessa primeira Mishnah é fazermos entender como foi a transmissão da Torá oral, né? Lembraram que nos acompanha de casa, né, o anuncita que está entrando em contato pela primeira vez com este livro, né, do Pirkei Avot, que a Torá está dividida em 2 partes, né? A Torá Ketivá, né, que é a Torá escrita, né, que nós conhecemos como Humash, os 5 livros da Torá, que foi registrado pelo próprio Moshe o dia antes do seu falecimento, né? Que foi quando ele recompilou todas as palavras que Hashem tinha falado com ele no Monte de Sinai, né? E temos a Torá Sheveal Peh, né, a Torá oral, né, que nós conhecemos como a Torá oral. Daí vem a questão do Midrash, né, das histórias, das narrativas e daqueles comentários dos sábios que estão baseados nessa questão da Torá oral, né? Para colocar uns simples exemplos, né? Se fala que quando Abraham Avinu foi informado de que Lot, seu sobrinho, tinha sido levado cativo por aqueles 7 reis, né, que atacaram a região onde ele morava ali, né, de Sodoma e Gomorra, né? Quando o mensageiro encontrou ele, fala que Abraham estava assando pães, né? Então os sábios nos ensinam que eles estavam assando pães porque se estavam preparando para Pesach. Mas como Pesach? Se Abraham Avinu existiu muito tempo antes da saída de Mizraim, como ele poderia estar guardando um mandamento que era a futuro, não? Uma questão que era muito depois da sua vida, né? E era porque a Torá oral, né? Na Torá oral, que já vinha desde muito tempo atrás, desde Adão a Rishon, desde Adão, o primeiro homem, né? Eles já tinham conhecimento de alguns mandamentos e de como era o cumprimento desses mandamentos, né? Então eles guardavam de alguma
uma forma, talvez não especificamente igual como depois, na revelação do Sinai, com Moshe e todos os comentários que ele mesmo faz, né, para explicar como era que funcionavam os mandamentos, mas já existia conhecimento dessas questões, de Shabbat, de Kashrut, das festas, né? Então isso nos ensina os sábios que está ligado com a Torá oral, né? Então, o que fala a Mishnah, essa primeira Mishnah, é isso, que Moshe passou a Torá oral para Yehoshua para os anciões, e assim foi passando de geração em geração até os nossos dias atuais. Nós temos a oportunidade de entrar em contato com a Torá oral, né? E existe um conceito interessante e importante para o Anusita entendermos, né? Que é a semihá, o conceito de passar o legado, passar o conhecimento do professor ao aluno, quando o aluno se torna o mestre, né? Quando o aluno se torna a cabeça dos demais alunos, né? Então, esse conceito de semihá é muito importante, porque foi através desse conceito da semihá que o judaísmo se manteve até os nossos dias, né? Porque sempre teve pessoas que se preocuparam por estudar, que se preocuparam por se tornar mestres, e através dessa preocupação é que nós temos estes comentários hoje ainda nos nossos dias, né? Então é uma questão que consegue atingir as gerações passadas, como falamos, de Abraham Avinu, de Moshe Rabbeinu, dos anciões, de todos aqueles que tiveram contato com isso até os nossos dias, né? Nós temos a oportunidade de tomar isso para nós, né? E eles deixaram 3 bases, né? Que é o que nos fala, que a Knesset Agdolá, a grande assembleia, ela colocou 3 bases importantes que, como judeus, precisamos manter para mantermos essa identidade, mantermos como um povo unido, né? Com essas capacidades, né? Que é mantermos a justiça dentro da nossa comunidade, procurarmos termos alunos e proteger a Torá, e criar cercas, a proteção dos mandamentos, né? E é interessante vermos essa questão de procurarmos termos alunos, né? Como procurarmos termos alunos se o judaísmo não é proselitista, né? O que significa procurarmos alunos, né? E é que dentro da própria comunidade nós temos a oportunidade de elevar as demais pessoas que estão junto conosco, procurando que todos cresçamos de forma integral, né? Que todos tenhamos a oportunidade de crescermos através do estudo e do conhecimento destas questões, né? Então, procurarmos alunos não é necessariamente procurar alunos fora, né? Não é necessário procurar uma terceira pessoa para se juntar a nós a estudar. Às vezes significa que nós precisamos nos tornar alunos. Às vezes também é o chamado de atenção que é interessante, né? Quando fala de termos muitos alunos, é que nós também temos que passar por esse processo, né? De estudarmos, de procurarmos escutar as palavras dos que sabem mais do que nós, para nós também termos alguma coisa, né? Desse conhecimento tão rico que eles tiveram em gerações atrás, né? O sentido de aluno significa você ter, quando você tem conhecimento oral, quanto mais detentores desse conhecimento oral, e que são os alunos, maior a certeza de que você vai manter esse conhecimento. Se você tiver poucos que detêm esse conhecimento oral, se por uma tragédia você perca essas pessoas, o conhecimento se foi, né? Você não consegue resgatá-lo. Eu acho que esse ter alunos significa que você tem que difundir dentro da comunidade, que foi a ideia da Torá oral. A Torá oral eram conhecimentos que permitiam a interpretação e a leitura da Torá escrita. Se você não conhecer Torá oral, você não consegue entender plenamente e saber na profundidade, nos níveis que a Torá tem. A Torá são escritos que têm níveis de profundidade. Ele vem desde o literal que você está vendo ali em cima da página, que é a tradução literal da letra fria, até as interpretações mais subjetivas. E na Torá oral também existem conhecimentos que não estão nem escritos ali. Um exemplo que é citado é quando se fala na circuncisão. A Torá escrita não explica em que consiste a circuncisão.
A Torá escrita não explica o que seria a mezuzá. Uhum. Não explica o que são os tzitzit. Tanto que isso foi traduzido para o grego como franja. O tzitzit no grego é franja. Uhum. E o tzitzit não tem esse sentido, né? Ele não é no português, franja é uma coisa diferente. São fiozinhos paralelos, pequenos. É muito diferente do que é realmente o tzitzit. Uma franja de cabelo e tal. É franja de cabelo, ou franja que você faz numa roupa, que são fios paralelos do mesmo comprimento, a leitura. Circundando e assim por diante. E uma parte muito interessante, muito em voga na Torá oral é a Kabbalah. Sim. Que são conhecimentos místicos que existem correntes dentro do judaísmo que não aprovam a sua difusão. Alguns rabinos bebem só um pouquinho do cálice da Kabbalah, outros se embriagam nele, outros desdenham, acham que não deve ser mexida. E esse conhecimento da Torá oral foi um conhecimento que ficou por séculos passando oralmente entre os sábios, dos seus alunos, até que achou-se por bem que eles fossem transcritos, né? Sim. Registrado. Fossem registrados pelo medo de que eles fossem perdidos. E é interessante esse ponto que o senhor fala, né, da recompilação, né, de começar a escrever a Torá oral. Foi uma preocupação de Yehudá Anassi, um dos principais figuras da Knesset, né, desse que chamam da Grande Assembleia, né, que teve essa preocupação, falou, viu, estamos embaixo muita perseguição, estamos sendo muito perseguidos e corremos o risco de que em algum momento alguma informação dos nossos grandes mestres, dos nossos antepassados, se perda pelo simples fato de que alguém que escutou essas palavras não teve a oportunidade de reproduzir isso em outra pessoa, né? Então ele teve essa preocupação e foi que ele começou a escrever o que nós conhecemos como a Guemará, né? E a Guemará se tornou o que nós conhecemos atualmente como o Talmud, né? Que é a recompilação de todas as discussões ou as principais discussões dos sábios em respeito a como se cumprem alguns mandamentos, a como se interpretam alguns versículos da Torá, né? Qual é a interpretação certa, como é que se faz o serviço, como se acendem as velas, como se faz o halá. Então, essa preocupação de Yehudá Anassi se transcreveu nessa questão que nós temos agora como o Talmud, a oportunidade de estudarmos diretamente dessa fonte e recebermos a Torá oral através de uma forma escrita, né, que permite termos essa capacidade, né? Isso não significa que ainda nos nossos dias a transmissão oral seja importante, né? Porque ela forma parte de um vínculo, né? Uma questão que gera, além da recepção da parte de escutarmos as palavras, né, de forma física. Quando escutamos as palavras dos sábios, isso também atinge de forma espiritual, né? Então, quando um pai fala esses comentários para um filho, é diferente de quando o filho lê o livro, né? Cria uma perspectiva diferente quando você recebe de alguém, né? O vínculo é muito mais forte. Sim, é muito mais próximo, é muito mais fraterno, acho que seria a palavra correta, né? Cria um vínculo um pouco mais forte essa questão, né? Por isso é que a própria Mishnah nos fala de procurarmos alunos, né? Procurarmos alunos pode ser ensinar aos nossos filhos, ensinar aos nossos amigos, ensinar as pessoas que formam parte da nossa comunidade, né? Em diferentes questões. Não necessariamente, isso também é importante, não necessariamente só de Torá. Quando eu falo só de Torá, é só dos mandamentos, né, dos 613 mandamentos. Às vezes podemos ensinar as pessoas através das nossas boas condutas, da forma em que como tratamos ao próximo, né? Isso também pode ser criar um aluno, isso pode ser acender uma chama naquela pessoa que vê essa atitude diferente, esse comportamento diferente e cria nela essa consciência de que ela precisa crescer também, que ela precisa se tornar melhor, ela precisa avançar, evoluir. Sim. Isso do aluno, do ensinar, é uma das razões
que a cultura judaica, que o judaísmo trouxe para dentro do povo judeu, o pensamento do estudo, do conhecimento, essa cultura de conhecer. E isso talvez explique porque tem tantos judeus que são prêmios Nobel, porque isso está dentro da cultura. As pessoas crescem em um meio onde ensinar, aprender e estudar são verbos conjugados desde a infância. E isso permeia as comunidades e é o pensamento. Não que o povo judeu seja um povo que tenha superioridade intelectual, mas quando você cresce e vive no meio e que esse valor é milenário, é secularmente valorizado, para você ser judeu, você tem que obrigatoriamente fazer amizade com o estudo, com a leitura, com o conhecimento. E aí, quando você tem essa premissa, desde que você nasce, você não tem medo de aprender uma segunda língua, uma terceira língua, trocar de profissão, trocar de país, porque você adquire a intimidade com o conhecimento e se descola das zonas de conforto, que quando você nasce num lugar, tem tudo aqui naquele lugar que você precisa, você falou uma língua, já está bom. E muitas vezes, durante muito tempo, escrever e ler nem era tão importante, né? Quando não existia imprensa, escrever e ler era um altíssimo luxo. Só os que tinham muito dinheiro para comprar um livro manuscrito, né? A humanidade passou até a invenção da prensa do Gutenberg, analfabeta, né? A cultura clássica, essas coisas, elas estavam restritas a clérigos no Ocidente, a escribas, a camadas altas da sociedade. Ao povo isso não era permitido. E dentro da comunidade judaica isso não era uma verdade. Se aprendia oralmente e se passava oralmente. Isso dentro dessa cultura da yeshivá, das escolas, dos mestres, e esses mestres sempre foram reverenciados. O povo judeu cita mestres que viveram há 1000 anos atrás, né? Sim. E qual a cultura que cita mestres assim, que são do povo, né? Você tem mestres da cultura grega, os filósofos gregos, mas é uma meia dúzia, né? Não são muitos assim. E dentro do povo judeu, eles citam dezenas e dezenas de grandes mestres, de grandes rabinos que mantiveram esse exemplo. Sim, e interessante que isso forma parte do dia a dia, que é a diferença, né? Você vai para a Grécia e possivelmente ninguém vai te falar diariamente a respeito do pensamento de Platão, de Aristóteles, de aquelas pessoas, né? Sim, vai ter alguém que fala alguma coisa alguma vez na vida, mas não é normal. Na cultura judaica, o normal é lembrarmos sempre desses comentários, dessas palavras dos nossos antepassados, né? E mientras o senhor falava a respeito dessa questão da importância do ensino, de passar essa informação e do aparente privilégio dos judeus, né? É um privilégio, nós somos geneticamente dotados, somos mais inteligentes que outras culturas? Não. Qual que é o privilégio do povo judeu? O privilégio do povo judeu era isso que o senhor falava, que desde pequenos somos ensinados a importância de procurarmos a informação, como que se chama? De discordar. Muitas vezes é importante, de discordar do modo de pensamento de certas pessoas, de sempre termos capaz que não seja o 100% como ele está falando, sempre termos essa dúvida, essa capacidade de questionar. Acho que é a palavra certa. Questionar sempre o pensamento, né? E isso aprendemos de todos os nossos antepassados, desde os que estão dentro da Torá até os sábios, né? Porque entre os próprios sábios sempre tinha essas questões das discussões, né? Eu não acredito 100% no que você está falando, não acredito que seja 100% assim como se deve cumprir a mitzvah, né? E através dessa discussão, através desse momento de discordância, né?
através desse momento que parece uma coisa ruim, né? Quando nós falamos no mundo atual, não, de discordar de alguma coisa, de não acreditar, muitas vezes se torna, a pessoa que fala assim se torna uma pessoa ruim, né? Muitas vezes são taxados de fascistas, de ultradireita e de qualquer tipo de pensamento, né? Quando você não acredita no que a maioria do povo fala, você se torna essa pessoa, né? Mas no judaísmo é o contrário. No judaísmo você nos ensina que temos que tomar muito cuidado com o que a maioria fala, né? Por quê? Porque dentro da própria Torá nós estudamos há umas semanas atrás a Parashá de Korah e vimos que a maioria do povo apoiou Korah, né? Então nós aprendemos que não podemos simplesmente apoiar a ideia da maioria da população, que temos que perguntar, será que certamente é certo o que esses caras estão falando? Será que isso que eles vão fazer está bem? Vai ser uma coisa boa para nós, né? Então muitas vezes isso na cultura atual no Ocidente não existe, né? Porque você cria no Ocidente se criou essa ideia de que quem está em eminência ele está certo, sabe? Quem está em eminência ele é superdotado, ele é uma pessoa além do comum. E não é assim. Muitas vezes o que estão em cima são igual que nós, né? E precisam de ter regulações, precisam de ser questionados, né? Precisam de ser chamados, chamar a atenção deles, né? Sobre esse ponto aí que você falou, existe um dom que o Eterno deu ao ser humano que se chama livre-arbítrio. Uhum. O livre-arbítrio é através do livre-arbítrio que as pessoas têm opiniões diferentes umas das outras. E é uma crueldade muito grande alguém achar que a sua opinião que ele tem através do seu livre-arbítrio é melhor do que a opinião de qualquer outra pessoa que também tem essa opinião através do livre-arbítrio. Hoje se maldiz a respeito do polarização. Uhum. Está havendo muita polarização. Tem que haver polarização. O ser humano, cada ser humano é um polo diferente. Cada ser humano é um ser humano diferente. Cada ser humano pensa de uma forma diferente. Quando nós falamos aqui a respeito da nossa Mishnah, a Mishnah número 1, ele está dizendo aqui o seguinte, de início, existe uma corrente de transmissão. Existe uma corrente de transmissão. Se essa corrente se rompe em algum lugar, a transmissão acaba. Não existe mais a transmissão. A transmissão, eu já falei isso algumas vezes, eu só consigo fazer outra pessoa ouvir aquilo que eu estou querendo falar se houver no meio entre nós ar, porque é através do ar que as ondas sonoras se propagam, são ouvidas pelo ouvido, o cérebro traduz aquilo e a pessoa passa a entender o que a outra disse. Bom, é o que ele está dizendo aqui, exatamente. Moisés recebeu a Torá no Sinai do Eterno. E ele passou para Josué, Josué aos anciãos, os anciãos aos profetas, os profetas transmitiram aos homens da grande assembleia. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, olha, nós fizemos a nossa parte. Uhum. Nós transmitimos, a nossa corrente foi e andou, e fez a coisa andar. Agora é com vocês. Isso. Eu não posso, porque o ser humano, nós somos mortais. Se nós não tivermos outras correntes para nos substituir, o que vai ser de nós? O que vai ser do conhecimento? É como se houvesse um vácuo. Eu falo alguma coisa, existe um vácuo, as ondas sonoras não passam através do vácuo. É impossível. Então, exatamente isso que ele está falando aqui. Olha, nós fizemos isso. E é justamente o segundo item aqui. Formai muitos discípulos. Formai muitos discípulos. Porque através dos muitos discípulos, eu vou ter uma chance maior de que o conhecimento não se perca. Porque pode estar na cabeça de um, de outro e de outro. Mas desses aqui, esse aqui se foi, mas está nos outros. Os outros também têm o conhecimento. Sim. Esse conhecimento, esse estudo que você falou, esse estudo é o que leva justamente o povo a se diferenciar dos demais povos. É o que leva as outras pessoas a acharem, puxa, mas eles são tão cheios de conhecimento, os caras ganham prêmio Nobel, os caras têm boas remunerações. Por quê? Eu não quero estudar, eu não quero trabalhar, eu não gosto disso. É muito fácil
é muito fácil destruir uma civilização. Facílimo. Facílimo. Basta nós destruirmos o quê? O conhecimento. Nós destruirmos o valor dos professores através de quê? O sujeito não é mais professor. Hoje, os professores são formadores de mentes revolucionárias. O professor, ao invés de transmitir o conhecimento, ele transmite a ideia, o sentimento, ele transmite a fantasia. Então, é assim que se destrói uma sociedade. É assim que destrói uma sociedade, através de destruir o conhecimento. E é aquilo que o povo judeu não permite que aconteça. Não podemos permitir que o conhecimento seja desfeito através de alguma fantasia de alguém. Propaganda. Uma propaganda, uma fantasia, uma ilusão de que não, você não precisa estudar. Para que estudar? Vai para a praia, vai dançar, vai fazer orgia, vai fazer carnaval. Então, é assim que se destrói uma civilização. O povo judeu não permite isso. Quando nós vemos... Eu vejo a Rádio Judaica Portuguesa, tem uns programas lá interessantes. Então, quando você vê aqueles programas, aqueles cantores, né? Cantores fazendo aqueles shows, aquela coisa toda, você vê, louvor ao Eterno. Como é que o povo consegue, um povo com tão poucas pessoas, com uma área geográfica tão pequena, como é que um povo desse consegue se colocar no nível e até mais elevado do que aqueles que são nossos inimigos? Como é que pode? Através de quê? Através do apoio do Eterno. Através de quê? Através do formai muitos discípulos, para que não haja a perda da transmissão do conhecimento. E uma cerca protegendo a Torá. Que cerca é essa? É não permitir que se reescreva a Torá. Isso. A Torá não pode ser reescrita. É um absurdo. A Torá, ela é perfeita. Ela foi entregue por Deus a Moshe perfeita. Cada letra, a mais simples de todas, o Yud, cada Yud tem a sua posição perfeita e adequada. Cada letra ali tem um sentido nesses, você falou, nos níveis de profundidade de estudo de Torá. Cada letra, cada palavra, cada frase ali tem um significado muito importante. Então, protegendo a Torá através de uma cerca, não permitindo que ela seja deturpada, porque muita gente gosta de deturpar a Torá. E sede ponderados no julgamento. O que é isso? A Torá, ela determina ali, palavras do Eterno, como devemos fazer o julgamento, como podemos ser justos. Nós não podemos julgar o pobre de forma diferente do rico, porque seja pobre. Ele é culpado, ele tem que ser o mesmo tipo de julgamento que é dado ao rico é dado ao pobre. Não é porque a pessoa é rica que vai ser tratada melhor, nem porque é pobre vai ser tratada pior, e nem porque é pobre vai ser inocentado. Ah, tadinho, é pobrezinho. Não, é culpado. Então, tudo isso aqui é síntese de Torá. Se você pegasse a Torá, espremesse, saíssem essas gotas, saía exatamente isso aqui. Sede ponderados nos julgamentos. Formai muitos discípulos e construir uma cerca protegendo a Torá. Então, só um adendo, quando você começou a falar da história de Cora, que teve uma grande adesão, me lembrou uma frase de um jornalista carioca, se não me engano, Nelson Rodrigues, se não me engano, que ele disse que toda unanimidade é burra, né? Exatamente. Foi Nelson Rodrigues que disse isso. Toda unanimidade é burra. E outra coisa que eu queria trazer aqui para a mesa é alguma coisa sobre a Torá antes da Torá, a Cabalá antes da Cabalá. Porque como você mesmo começou a citar, no caso de Abraão, antes dos eventos de Torá acontecerem, coisas místicas aconteciam e eram vivenciadas pelos patriarcas. Isso remete muito a coisas cabalísticas. Isso
já acontecia, era do conhecimento desses patriarcas, isso foi passado. Também, esse conhecimento já permeava os precursores de Israel. Antes de Israel ser pai dos seus 12 filhos, dos seus 12 filhos darem origem a esse povo, mesmo antes de Moshe, quando Moshe foi chegar no Egito, e todas essas passagens, o misticismo e a Kabbalah estavam em muitos momentos ali. Depois isso foi condensado e veio de uma forma para finalizar, para formar um conjunto de conhecimentos, mas isso já existia. Kabbalah já era Kabbalah antes antes do Zohar. Antes do Zohar, ele só não tinha esse nome. Sim. Só não tinha esse nome, mas esse conhecimento já permeava. Uhum. E mesmo a bênção que foi dada a Ismael, como Ismael era filho de Abraão, ele recebeu uma bênção também. Ele recebeu uma bênção, e dessa bênção vieram conhecimentos também ocultos que ele levou com ele. Uhum. E que não compuseram, obviamente, a Kabbalah, mas eram conhecimentos dessa mesma linha, desse mesmo pensamento. E esse ocultismo, uma parte desse ocultismo que tem no mundo foram conhecimentos legados a Ismael, por ser filho de Abraão. E por haver uma promessa de Hashem, que da tua semente, né, viria uma grande nação. E a gente, se você olhar para o Oriente Médio hoje, a grande riqueza que o petróleo trouxe, o grande poder que o petróleo trouxe, você pode traçar um paralelo. Eles são povos abrâmicos, eles são ismaelitas. Eles receberam uma grande bênção. Eles tiveram... A terra lhes proporcionou uma riqueza maravilhosa. Sim. E você olha... E também é conhecimento, não só na riqueza, só que, bom, a cultura árabe atual, ela como que... não sei como seria a palavra correta. Ou seja, ela... foi em contra da evolução, ou seja, o processo contrário. Ela retrocedeu, né? Sim. Mas nos tempos antigos, o judaísmo e os muçulmanos, eles... um convívio respeitoso. Sim, um convívio respeitoso, e durante esse convívio respeitoso, sobretudo na Península Ibérica, tiveram muitos descobrimentos científicos na área da matemática, na área da medicina. Então, eles tinham esses conhecimentos que o senhor estava falando. Toda a glória o radicalismo atual levou eles a retroceder nessa questão. Sim, né? O povo árabe tem um belo passado, um passado bonito e um presente com algumas máculas deles. O presente não faz justiça ao seu passado. Exatamente isso. E falando a respeito do que o senhor falava a respeito da Kabbalah antes da Kabbalah, né? Então, também está dentro dessa Mishnah oculto, né, como o próprio Eliyahu falava e o Benjamin Saitun dizia, né, que tudo está aqui dentro desta Mishnah. Parece interessante, né, mas está ali, né? Então, quando fala assim, no que eu lia no hebraico, né, ele diz assim, Moshe Kibel Torah, né? Então, esse Kibel é a mesma base do verbo da Kabbalah, né? De Kabbalah, de tudo, né? Kibel é recebeu, né? Receber, né? Então, Moshe recebeu de Hashem. E Moshe passou para os demais e os demais também receberam. E gostei muito do comentário do Benjamin Saitun, que o chamado de atenção da Mishnah é: nós conseguimos receber e passar até aqui. Agora você que está tendo a oportunidade de ler e escutar essas palavras, agora você fica com a tarefa. Você vai conseguir receber e depois passar, ou como vai ficar a questão, né? E por isso ele dá as 3 chaves, né? As 3 questões que precisam ser feitas para conseguir receber e passar, né? Primeiro, a questão da justiça. Por que a questão da justiça, né? A justiça é importante porque nós não podemos aplicar a Torá
que é o conhecimento que está sendo falado aqui, né? O ensino da Torá, dos mandamentos, de como funciona a vida de um judeu. Nós não podemos esperar aplicar a Torá nos demais. Nós precisamos aplicar a Torá em nós. Isso é o que ele fala assim, aqui é tradução no Sidur, sede circunspectos nos vossos julgamentos. Ou seja, você tem que ter a capacidade de que teus julgamentos sejam julgamentos certos, não para com os demais, ou não só para com os demais, sino para com você mesmo. A justiça precisa ser justa nos dois lados, né, que o Benjamin Saiton falava, tanto para o pobre, quanto para o rico, quanto para o cego, quanto para aquele que consiga enxergar, né? Tanto para os demais como para você mesmo. Não pode ser uma Torá diferente para um e uma Torá diferente para mim, porque ali estaria fazendo o que o Benjamin Saiton falou. Você estaria tentando reescrever a Torá e não pode. É isso que também a Mishnah fala. Moshe recebeu a Torá e a passou intacta para Yehoshua. Yehoshua recebeu a Torá e a passou intacta para a seguinte geração. E assim nós hoje, você que nos está acompanhando do outro lado da tela, estamos recebendo a Torá intacta, né? Então vamos a manter também a Torá intacta. Como? Através disso, né? Mandando a nossa justiça, tanto para nós quanto com os demais, criando alunos, né, tendo a capacidade de ensinar isso, e por último o cerco, né, que o Benjamin Saiton explicou muito bem esse conceito do cerco. O cerco é mantermos intacta a Torá, nós termos a capacidade de que não seja alterada, de que não seja adulterada, né, pelo pensamento do nosso mundo atual, sino que a Torá tenha a capacidade de influir o pensamento do nosso mundo atual. A Torá, ela tem se diz que ela é o manual do mundo. E se você e é possível que ainda vá se descobrir que essas letras da Torá escritas em hebraico, como elas são colocadas, a gemátria, a numerologia dessa letra, como ela coloca, como essas palavras são entoadas, elas criam uma vibração. Sim. E essa vibração, ela é capaz de modular as moléculas, o pensamento, os cérebros das pessoas que ouvem e que falam e que proferem essas palavras com aquela cadência, com aquela musicalidade. Sim. Por isso aquela frequência. De não mexer. Por isso a grande importância de nós termos um número mínimo de participantes para que a Torá, a verdadeira Torá, ela seja exposta, lida Sim. e mostrada. Inclusive, ela contém dentro da gemátria da Torá, ela contém profecias. Isso já existem estudos que mostram isso. Verdade. E ela é capaz. Profecias impressionantes. E por desconcertante que isso possa parecer, ela é capaz ela pode contar a história da humanidade, seu início, seu meio e inclusive o seu final. Se houver, está escrito lá como vai se ler isso, como você vai buscar essa informação, ela está escrita ali. E não é uma coisa aleatória, ela está proposital e inteligentemente colocada. À medida que o conhecimento possa ir avançando, talvez a humanidade vá descobrir muito mais sobre isso e sobre o que acontece com essa cadência, com essa musicalidade desse idioma. O que tem com isso quando você profere essas palavras, o que isso faz no indivíduo? Porque é sabido que a música é capaz de mexer com as moléculas da matéria. E as palavras do hebraico proferidas, elas também têm uma musicalidade. E inclusive existem pessoas que estudam como musicalizar, como colocar uma música, uma cadência e uma pronúncia nisso. E isso não é uma coisa casual. Explicaria muita coisa. Ele seria capaz de explicar que simplesmente a leitura rasa disso não tem a mesma profundidade de você ler no idioma, com a cadência e com a reflexão necessária. Sim. Então há uma profundidade. Quando se diz proteger a Torá, é não modificar,
Porque é como se pegasse uma peça de uma música clássica perfeita e dissesse, não deixa os caras mexer nas notas. Mas vamos fazer um funk de Bach, de Beethoven. Você não... Pega uma escultura, o Davi, de Michelangelo. Sim. Não, eu vou melhorar. Eu vou dar... A mão tá errada, tem que ser de jeito. São coisas que não devem ser modificadas. Porque por que diz não se modifique nenhuma letra disso que está aqui? Não se acrescente e não se retire. Não é, muito provavelmente não é o afã de que a pessoa quer ser obedecida ao pé da letra. Muito provavelmente na Torá está escrito como ela é feita e como ela foi redigida, ela tem nela um segredo que explicaria, entre outras coisas, porque o povo de Israel passou 2 anos disperso, sem terra, e não perdeu a língua, não perdeu a identidade. Tem alguma coisa que é capaz de manter o corpo, a alma, o pensamento, e fazer com que isso passe às outras gerações. Você viu que é a inspiração divina. Quando o povo foi... houve várias pessoas que trouxeram várias ideias para que o hebraico, a língua dos judeus, né, a fundação de Israel. A fundação de Israel e tal. Várias pessoas. Teve gente que disse, não, a gente deveria fazer o alemão. Sim. Ou então aquela outra língua baseada no alemão, aquela que... Yiddish. O Yiddish. Não, devia ser Yiddish. O que é inspiração divina? Como é que foi feito a língua de Israel? Foi feito baseado em Torá. As letras, as palavras, tudo baseado em Torá. É assim que se faz um povo de verdade. Acreditavam alguns rabinos, não queriam que o hebraico fosse para o povo, porque ele era até o começo do século XIX, meados do século XIX, ele era uma língua sagrada falada só dentro de espaços de estudo e espaços sagrados. Não se falava coloquialmente assim entre as pessoas. E aí eu não lembro o nome do pai do hebraico ser oficializado dentro do Estado de Israel, mas o resultado disso foi que a primeira Constituição de Israel foi redigida em hebraico. Isso. Mas foi criado, né? O hebraico de Torá é um hebraico bíblico. O hebraico falado e escrito em Israel é um hebraico moderno. É um hebraico moderno. Porque nos tempos bíblicos, não existia foguete, não existia computador, não existia túnel, não existia avião, turbina. Então, um monte tinha uma porção de palavras que tinham que ser criadas, né? Exatamente. Ele usou as palavras e os símbolos, né, que se conhecia na época. Mas esses símbolos, eu já falei isso, esses símbolos, eles foram... por exemplo, o cavalo, antigamente... A pessoa usava o cavalo. Você vê estátuas equestres por aí, né? O general falando de tal, em cima do cavalo. Você já viu algum presidente da República em cima de algum automóvel? Não existe. Não existe. Ou seja, o cavalo ele tem uma simbologia de poder. O automóvel não tem. O automóvel é para todo mundo. O cavalo é o cavalo do rei. É o cavalo. Então, essas simbologias que estão em Torá, nós temos que transformar não, vamos dizer assim, quando o Eterno falou que não haja muitos, o rei não tenha muitos cavalos. Não tenha muitos cavalos, o que ele quer dizer com isso? Que ele não tenha muito poder, que não tenha um poder ilimitado. É isso que ele quis dizer. Ele não quis dizer, a quantidade de cavalos, não, você chega só a 125 cavalos, porque mais do que isso não pode, é contra a lei. Não, ele não disse isso. O que ele disse foi não ter muitos cavalos, porque muitos cavalos significa poder exagerado. E por aí vai. Cada símbolo daqueles de Torá, ele tem um significado na época e tem outro hoje. Sim. Mas o símbolo é o mesmo. O cavalo é poder? Sim. Hoje também. O que é o poder hoje? Não é mais o cavalo. O poder hoje é o poder do político, é o poder do juiz, é o poder desse, aquele outro. Não pode ter poder ilimitado. É isso que está escrito no Torá. Sim. E é isso que tem que ser obedecido.
É. E mientras escutava as palavras do Eliyahu, né, a respeito da questão do poder da palavra, da música, da entonação das palavras, né? E a Torá é tão rica que não é simplesmente estudar hebraico. Você não consegue acessar 100% a Torá, ainda que você tenha conhecimento para ler a Torá em hebraico, né? E isso eu me deparei e ainda estou estudando essa questão porque existem os pontos de entonação. Os pontos de entonação que, de acordo com a tradição, né, são a forma correta de entonar para cantar enquanto a gente faz a leitura da Torá. São conhecidos em hebraico como ta'amim, né? E foram escritos pelo próprio Moshe Rabbeinu, né? Os sábios nos ensinam que esses pontos, os ta'amim da entonação da Torá, foram escritos nesse momento que Moshe fez essa compilação, né? Então, a pessoa já tem como uma partitura, né, de como ela precisa ler a Torá para que tenha o efeito correto, né, que o Senhor falava, né, que a música, realmente as frequências, né, as frequências que são emitidas afetam as células, afetam o estado da matéria. A água, você vê, é um simples experimento, mas você coloca um copo de água e você coloca uma bocina, uma caixa de som na frente dele e coloca um som forte, a água ela se começa a mexer, né? Porque a vibração ou a frequência que ela gera faz que como? Afeta. Isso afeta o estado desse corpo, que é da matéria, que é a água. Igual nós, né? Quando nós escutamos a Torá, ela tem a capacidade de mexer com nós fisicamente, né, para aqueles que precisam de refúgio de curação, de qualquer coisa, né, tanto espiritualmente na parte do conhecimento, né. Então é muito rica, a Torá é muito rica, né? E para irmos finalizando já o nosso quadro de hoje, mais uma vez agradecer a presença de vocês que nos acompanham do outro lado da tela, que nos estiveram acompanhando desde o começo até o final desse vídeo, ao Benjamin Saitun e ao Eliyahu, que também me estiveram acompanhando, né? Deixaram mais uma mensagem apoiando o comentário do Benjamin Saitun, né? Como estudamos hoje, Moshe recebeu a Torá do Sinai e ele transmitiu para todas as gerações, né? E hoje nós tivemos a oportunidade de escutar essas palavras, né? E de recebê-las. O que faremos com elas, né? É a grande pergunta que nos deixa a Mishnah. E ela nos dá o segredo de o que fazermos com ela. Então é só nós prestarmos ouvidos e depois termos a capacidade de reproduzir esse conhecimento para que também outras pessoas tenham a oportunidade de se juntar nessa corrente, nesse elo que o Benjamin Saitun falava. Olha, existe um ponto muito importante que nós temos que ter muita atenção, muita atenção. Quando nós recebemos um bem e quando nós não transmitimos esse bem adiante, nós estamos produzindo um mal terrível. Nós temos o Mar da Galileia, né? E o Mar da Galileia, através do Rio Jordão, desemboca aonde? Desemboca no Mar Morto. O Rio Jordão desemboca lá. O que acontece? Por que no Mar da Galileia tem peixe, tem vida, tem essa coisa toda, e no Mar Morto não tem? Porque o Mar da Galileia, ele recebe o bem, o conhecimento, que é a água, né, simbolizado pela água, como nós, né? Nós recebemos o conhecimento e transmitimos esse conhecimento. Isso é um ato de altruísmo. Sim. É um ato de altruísmo. Quando nós recebemos e não transmitimos, o que acontece? É o Mar Morto. É o Mar Morto. Existe vida no Mar Morto? Não. Não existe vida no Mar Morto. Porque ele não entrega aquela água a ninguém. Aquele conhecimento que recebeu fica ali. Então é uma perversidade, é uma ação de perversidade a pessoa que ouve Torá e não transmite, ou seja, aquela pessoa que não produz alunos, muitos alunos, como diz aqui, formai muitos discípulos. Formar muitos discípulos. Sim, então é uma questão de não podemos estancar. Estancar, fala no português? Não podemos estancar o nosso conhecimento e as nossas ações
precisamos que isso também se reproduza, que ela tenha a oportunidade de fazer algo com os demais, porque também isso é interessante do que o Elias sempre fala, né? Abraão recebeu uma bênção, e a bênção é que nas suas sementes seriam abençoadas as demais nações, os demais povos da terra, né? Mas como? Se nós tentamos estancar o conhecimento, se nós tentamos estancar as boas ações, nós também precisamos entregar, precisamos dar um pouco dessa berahá que Hashem nos entregou para os demais povos também, né? Então é essa questão de não podemos estancar o conhecimento, não podemos estancar as questões, precisamos dar, precisamos transmitir, né? Que é essa questão, mais uma vez, da Kabbalah, né? De recebermos e também de passarmos algo, né? De entregarmos algo, né? Não serve, era o mesmo caso do que Sabes nos fala a respeito do maná, do pão que caía do céu na época que os Bnei Israel estivemos nos 40 anos no deserto, né? E fala que quando a pessoa queria ser esperta, né, queria ser astuta, ela pegava uma dupla porção no dia que não era para pegar dupla porção, né? O único dia que era para pegar a dupla porção era no Shabat, né? Ou seja, sexta-feira de manhã, eles pegavam uma dupla porção para que essa dupla porção os mantivesse durante a sexta até o sábado, finalizar o sábado. E o domingo voltava mais uma vez, né? Então, aquela pessoa que pegava uma dupla porção na segunda-feira, aquela outra porção que ele pegou a mais, estragava. Igual no Shabbat, ou seja, na sexta-feira. Se ele, além de pegar a dupla porção, pegava uma porção mais, no outro dia também, aquela porção a mais que ele pegou, estragava, porque não fazia uma função. Nós não podemos ser, como que se chama? Egoístas, mas existe uma palavra, aquelas pessoas que têm esse problema psicológico de que eles guardam coisas. Acumuladores. Não podemos ser acumuladores, né? Não podemos ser acumuladores porque nós precisamos entregar alguma coisa, nós precisamos transformar essa energia que Hashem nos entrega em outro tipo de energia, de que produzir algum trabalho com isso, né? Qual que é o problema do acumulador? Que existem coisas que ele poderia entregar e que poderia fazer outro produto, né? Então, de essas coisas que ele guarda, poderiam existir outras coisas boas, outras coisas mais avançadas, mas como ele guardou, fica estancado, não produz nada, não consegue avançar, né? Então, não podemos ser assim nessa questão. Tem um ponto. Quando nós agimos de forma egoísta, ou seja, nós não transmitimos o que recebemos, nós somos perversos. Uhum. Agora, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, mudando tanto o assunto a respeito do poder. Eu quero falar a respeito do poder do Eterno, não do poder total dele, porque é impossível, né? Mas só para uma amostra grátis, uma pequena amostrazinha do poder do Eterno. Nós éramos em torno de 3 milhões de indivíduos no deserto. E todo santo dia, menos no Shabat, o Eterno nos trazia o maná, o maná nós recebemos todo santo dia. Ou seja, só aquelas pessoas que recolhiam, vamos dizer que a pessoa come 1 quilo de maná por dia cada pessoa. Uhum. Então, só para fazer um pequeno cálculo. Então, aí já dá 3 milhões de quilos, ou seja, 3 mil toneladas. E fora aquilo que os animais comiam, e fora aquilo que era perdido no campo, porque depois, com o tempo, aquilo ia dissolvia, né? Então, eu acredito que, no mínimo, 5 mil toneladas por dia o Eterno trazia ao povo para alimentar. Então, quando as pessoas vão dizer, o maná caiu, a pessoa pensa, um pouquinho de maná ali. Não. É maná que não acaba. Poder do Eterno fazendo o bem ao povo. Quando o povo obedece o Eterno, o povo recebe o maná, não importa a quantidade de pessoas que vão receber e receber muito. E receber muito. É exatamente isso, né? Passou muito rápido, acho que foi muito proveitoso. Sim, a gente está se divertindo. Foi né? muito legal, foi rapidíssimo. A proposta foi de fazer uma síntese. Eu acho que eu prefiro que fique para o próximo, que foi muito interessante. Vai ter um próximo, e no próximo eu conclamo as pessoas que não percam.
Fiquem, voltem aqui, porque vai continuar, vai ter a conclusão. Sim, Isso sim. não terminou. Não acaba aí, não. Isso não acabou aqui, não. Para pessoas que têm conhecimento não mais limitado, entre as quais eu me encontro, procure. Se você não tem uma Torá em casa, ou tem o Rumash lá, tem o livro, que vem traduzido direto do hebraico, que é o que é mais fiel. Ou existe aplicativo de celular que você pode baixar, não precisa você comprar o livro, mas comece a olhar para o Rumash, para o livro, e comece a se sentir desafiado, a abri-lo, a manusear, a olhar e a ter um olhar diferente em relação à obra, ao que está escrito, e não como ele fosse parte de uma da Taná só, mas como é uma obra completa e inteira. Então, são as duas coisas que eu trago, o desafio. Estejam aqui do próximo, que não vai ter mais um. Sim, vai ser vários. Serão muitos. Isso vai ser uma saga. É Mishnah número 1. Apenas estamos... número 1. Será uma saga, e eu espero estar aqui para aprender com os meus amigos aqui da mesa. Sim, uma sugestão, esse negócio que você falou é muito importante, muito importante. Sejamos todos egoístas. Tomemos para nós a Torá. A Torá é minha. Eu vou pegar ela para mim. Cada um tem que ser egoísta nesse sentido, de tomar a lei para si. A lei é minha, eu quero ela para mim. Então, nós precisamos ser egoístas nesse sentido. Sim. E altruístas no sentido de que aquilo que nós recebemos através da Torá, aquilo nós passamos adiante. Sim. Ou seja, nós temos um mar fértil, com peixes, com vida, com tudo ali. Por quê? Porque nós recebemos e transmitimos. Não sejamos como o Mar Morto, que recebe e não transmite a ninguém. É interessante, né, para já ir fechando já o nosso quadro de hoje, né, as palavras de ambos, né, e uma questão importante disso da parte de sermos egoístas e sermos altruístas, esses dois pontos que parecem contrários, né? Falava no começo que nessa questão da transmissão dessa cadeia, dessa corrente de conhecimento que se passava de rabino, de professor a aluno, né, a um talmid, né? Sempre se destacava um talmid, sempre se destacava um aluno que era que se tornava a cabeça da yeshiva, da escola, né? Então, muitos nos preocupamos por isso, né? Quem quer ser rabino? Quem quer se tornar rabino? Quem quer se tornar o mestre? Se tornar um mestre da Torá, né? Só pode se tornar um mestre o melhor aluno. E como ser o melhor aluno? O melhor aluno é aquele que tem a capacidade de estudar a mais, mas que também tem a capacidade de ensinar a mais, né? E o meu pai, ele me falava uma questão importante. Por que Abraham Avinu? Porque Abraham Avinu foi escolhido como o primeiro dos patriarcas. Né? Porque Hashem muito bem poderia ter intercalado a ordem, né? Yitzhak primeiro, o Jacob primeiro, né? Por que não as 12 tribos de uma vez? Né? Por que não Jacob de uma vez só? Né? Por que Abraham? Por que passar por Abraham? Né? E Abraham foi escolhido não tanto pelo seu conhecimento ou a capacidade que ele tinha de estudar, como o caso de Yaakov. Yaakov se destacou muito nos seus primeiros anos de vida como um grande talmid, como um grande aluno. Né? Se ele vivia nas tendas, era porque ele vivia estudando. Né? Por que Abraham foi escolhido como o primeiro? Abraham foi escolhido como primeiro porque ele tinha uma qualidade, que ele era muito capaz de ensinar as pessoas, de procurar de uma forma com muito carinho, com brincadeira, assim, de uma forma muito leve, levar as pessoas a cumprir os mandamentos. Daí vem o seu nome, né? No começo ele era Abraham em hebraico Ab é pai e Ram é grande, uma coisa extraordinária, uma coisa que chama atenção, né? Uma coisa grande, né? E depois ele se tornou Abraham, o pai de uma nação, né? Né? Abraham, né? Aquele que teve a oportunidade de ensinar essa nação, né? Então nós também temos esse chamado de atenção, que se queremos ser
o melhor aluno, se queremos nos tornar mestres da Torá, né, nós precisamos ser capazes de estudar muito e também de ensinar muito, né? Com isso vamos finalizar o nosso vídeo de hoje. Agradeço mais uma vez a presença do Benjamin Seitum e do Eliyahu e de você que nos acompanhou do outro lado da tela. E como o Eliyahu falou, não saia do nosso canal, não saia do nosso canal, que nós temos mais conteúdos e também estaremos disponibilizando mais conteúdos novos para tentarmos fazer a nossa parte, né, disso que nós aprendemos hoje, de mantermos essa cadeia, de mantermos essa corrente do conhecimento da Torá, né? Então, nós com isso nós estaremos despedindo e desejamos a todos mais uma vez Shalom, Shalom, Lehitraot. Shalom. Shalom.